dar boas-vindas a essa série. Ela faz parte do estudo desenvolvido pelo Laboratório Invisível, do Invisible College, sobre competências para o futuro. Meu nome é Kaique Fernandes, sou um dos idealizadores desse estudo e eu vou te acompanhar nessa jornada de 7 partes. Vamos lá? A quarta competência é a capacidade sociocultural. Algumas tendências mostram a importância dessa quarta capacidade. Uma delas, apenas para exemplificar, é a tendência de identidades protagonistas que foi mapeada em um estudo recente da Universidade de Lisboa. Essa tendência de identidades protagonistas mostra que existe uma certa tensão entre um protagonismo individual e um protagonismo coletivo, que essas duas questões estão em uma tensão social. E por que isso importa para nós? Por que isso é importante para a gente? Bem, a capacidade sociocultural ela diz respeito a algumas questões. A primeira delas, a compreensão do comportamento humano, ou seja, você ter a capacidade de entender ou de compreender minimamente o comportamento humano. E aí existem diversas áreas, existem diversos campos de estudo que nos ajudam a pensar sobre essas questões, que existem profissionais que se dedicam de uma forma mais específica a pensar sobre essas questões, e a gente pode citar a sociologia, a antropologia e até mesmo a psicologia. Uma segunda questão dessa capacidade está relacionada à percepção social, ou seja, por que as pessoas reagem como reagem, por que as pessoas agem de tal forma em contextos sociais específicos, sejam esses contextos, entre aspas, físicos ou digitais. Por que as pessoas se comportam de determinadas formas? Então, entender essas questões, ter essa percepção sobre as dinâmicas, as formas como as pessoas agem em contextos específicos, é também algo muito importante dentro da capacidade sociocultural. E por fim, aquilo que é chamado de inteligência cultural, ou seja, entender, respeitar e trabalhar com outras pessoas, com outros indivíduos, apesar das diferenças de raça, cultura, idioma, idade, gênero, orientação sexual, crenças políticas ou diferenças religiosas, inclusive. E a inteligência cultural diz respeito, então, nós entendermos esse contexto e respeitarmos essas pessoas que nós estamos em constante contato com elas, seja num contexto de trabalho, seja num contexto eclesiástico, seja num contexto cultural qualquer. E isso exige de nós, para todas essas questões, tanto para a compreensão do comportamento humano, tanto para a percepção social ou para a inteligência cultural, tudo isso exige de nós um repertório cultural ou a busca por um repertório cultural maior, no sentido de valorizar, de usufruir e de ter consciência das diferentes manifestações culturais que existem na nossa sociedade, no nosso país, na nossa cidade e no nosso mundo, inclusive. Então, ter proatividade no sentido de expandir esse repertório é algo também muito importante. E na comunicação do evangelho, essa capacidade, a capacidade sociocultural é fundamental e talvez por motivos bem óbvios. Nós precisamos compreender nossa audiência e nós precisamos também saber como comunicar com ela. E uma das formas disso é tendo essa capacidade sociocultural.